Sejam bem-vindos a mais um Pod Coach. Eu sou a Damaris Alfredo, sou especialista, coach especialista em liderança. Estou aqui com os meus amigos mais uma vez para falarmos sobre saúde mental. Jeff, se apresente. Olá, tudo bom? Não posso falar que é boa noite, né? Boa tarde, bom dia, né? É meio atemporal esse negócio, né? Então, olá, tudo bem? Aqui é Jeff Tolentino, sou especialista em produtividade, resultados e execução. Eu ajudo líderes e profissionais a darem seu próximo passo através de um método comprovado, com clareza de objetivo, prática simples e resultados consistentes. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse segundo episódio da terceira temporada do Pod Coach. Muito bem, Igor. Boa noite, boa tarde, bom dia. Seguindo a dinâmica que o Jeff colocou, eu me chamo Igor Fernandes, sou coach especialista em propósito e direção clara, né? Eu ajudo pessoas que se sentem perdidas a encontrar mais sentido e alinharem suas metas com a vida que desejam viver. Muito bom. Dione, a nossa coach internacional. Olá, gente. Meu nome é Dione, eu sou coach de carreira e liderança. Eu ajudo profissionais que estão a eliminarem a dúvida, saírem da estagnação e tomarem decisões seguras para o próximo passo. Muito bem. E temos também o Tarcísio, que daqui a pouco chega aqui com a gente também. Bom, no primeiro episódio dessa temporada, nós respondemos um questionamento que foi: será que o trabalho está nos adoecendo, né? Essa daí foi uma pergunta que acabou norteando o nosso bate-papo. Se você não assistiu, recomendo assistir esse episódio porque ficou muito bom. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais que estamos ignorando. Tem uma frase que eu falo, já tem um tempo, né, que eu falo assim, que as empresas, elas são um palco, né, servem como palco aonde as dores humanas se manifestam, mas nem sempre essas dores foram criadas lá, né? E eu acho que no nosso primeiro episódio, a gente trouxe bastante isso daí, né? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos sinais, né? Daquilo que a gente está ignorando, porque até no primeiro a gente falou, né, sobre o problema da saúde mental raramente surgem de forma repentina, né? Ainda comentei da questão da pessoa às vezes surge como uma úlcera, por exemplo, e aí ela, né, foi dando sinal, o corpo dela foi dando sinal, mas ela não percebeu. E a saúde mental é dessa forma, vai dando sinais e nem sempre a gente está conectado para perceber, né? Então, antes do esgotamento, existem sinais, alertas e mudanças de comportamento que muitas vezes passam despercebidos ou são confundidos com preguiça, falta de disciplina ou desmotivação. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre sintomas silenciosos que indica que algo não vai bem. E no outro episódio, o Jeff falou pra gente que ele teve um burnout, né, Jeff? Próximo. Cheguei E eu próximo. na trave, chegou na Na trave. trave. Então tá. Então, para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse, né, que você relatasse aí quais foram os sinais que você percebeu que você não estava bem. Como eu comentei no episódio anterior, de estar se adaptando na pandemia, a dinâmica do que a pandemia trouxe para a gente, né, como dia a dia de trabalho, eu também tive uma liderança tóxica naquela época, né? Então aquilo ele compartilhou, ele ajudou muito a eu ficar próximo, né, bater na trave do burnout, vamos falar assim, né? Eu tô falando do bater a trave porque na época eu já faço terapia há bastante tempo já, e a minha terapeuta falou que eu passei próximo, então por isso que eu não digo que eu tive, mas eu passei muito próximo disso. É, os sinais que apareciam era de ansiedade. Era muita ansiedade. Já sou uma pessoa ansiosa, né? Então a ansiedade talvez foi o principal sinal que aparecia, né? Porque naquele momento de carreira, eu tinha acabado de assumir uma liderança de um time de especialistas de vendas
e eu não tava, e o resultado não estava bom. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo que acabou impactando na minha ansiedade, né? Então, os sinais foram, comecei a sofrer com a falta de produzir o que eu poderia produzir, né? Começou a me deixar mais introvertido a comunicar com as pessoas, falta de confiança. A falta de confiança também foi um dos sinais claros para mim naquela época, né? Tanto é que naquele ano em específico, eu pedi para sair da empresa umas 3 vezes. Eu pedi a conta umas 3 vezes para sair. E na época, o presidente da empresa, que era meu líder direto, ele não deixou eu sair, né? Então, esses foram talvez os sinais mais claros: falta de confiança, falta de produção, é, e a minha, não sei se eu posso falar de introspecção ou mais introversão para poder me comunicar mais com as pessoas e a ansiedade. Eu tive ataques de ansiedade, né, de falta de ar, de falta de respiração, sabe? Dirigindo o carro. Já tive esse tipo de Caramba. situação. É. Então, do que eu me lembro, né, como já faz mais de 6 anos, foi mais ou menos esses sinais que eu tive, né? E foi muito de dia a dia do trabalho e também da liderança que eu tinha na época, né? Então, isso foi o que eu percebi, né, como sinais da Maris, naquele período. Né? E assim, só foram aparecendo e eu fui ignorando. Eu fui ignorando alguns deles naquele período e acho que quando eu comecei a sentir mais, quando eu comecei a ter esses ataques de falta de ar, né? E dava para perceber que era ansiedade de fato, não era algo fisiológico, né? Era mais algo voltado à minha ansiedade mesmo. Entendi. O Igor e Dione, vocês tiveram já algum quadro de assim, em relação ao trabalho, alguma questão com saúde mental? Vocês tiveram isso? O próximo? Algum Ah, eu estresse? tive, eu tive, não foi em relação ao trabalho, mas foi em relação ao que poderia ser da minha carreira, que eu estava até pertinho da Dione. Eu tinha sido chamado para ir trabalhar num, num restaurante Michelin em Portugal. E eu me mudei daqui do Brasil, fui para lá. E acontece que lá eu sofri um acidente e precisei. Meu pé hoje tem tanto metal quanto osso, né? Então, isso me trouxe uma insegurança, uma ansiedade, de o que seria da minha carreira, né? Uma vez que eu trabalhava, dentro de um restaurante, né? Em pé, com agilidade, né? E isso tudo, na verdade, antes de eu fazer cirurgia, eu fiquei 5 meses, porque me passaram que não era cirúrgico. Eu fraturei todos os dedos do pé, tá? No peito do pé. Então, fiquei recuperando 5 meses com gesso, pé pro alto, e eu jurava, eu tinha isso pra mim, isso tinha se tornado uma verdade dentro de mim. Eu não via melhora no meu pé e eu achava que ia ter que amputar o pé, porque de fato eu não via melhora. E, e aí, eu acabei voltando para o Brasil, consultei um especialista em pé e tudo, e aí se resolveu a história, né, fazendo essa cirurgia, colocando tantos metais quanto ossos no meu pé. Mas eu tive uma ansiedade muito grande de o que que eu vou fazer com a minha vida, para minha família, como que um cozinheiro, um chefe de cozinha trabalha sem conseguir ficar em pé, sem ter um pé que tenha 100% de funcionamento, né? Então isso me gerou uma estafa muito grande, uma estafa psíquica muito grande, né? Não chegou a ser o burnout ligado ali ao trabalho e tudo, mas foi É um ligado à minha estresse. carreira. Exatamente. Sim. Dione, você viveu alguma situação semelhante assim? Eu Publicável? acho, eu acho que eu já trouxe, acho que no podcast anterior,
que foi uma das coisas que me trouxe para o coaching, né? Que eu passei num momento da minha carreira que eu me desconectei, assim, tipo, não foi um burnout, mas foi tipo, um desalinhamento total, assim, que eu falei, eu vou largar tudo e vou virar estagiária. Vou largar minha carreira, eu era gerente na época, vou largar tudo, vou virar estagiária, porque eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero voltar a não ter que pensar, sabe? Tipo, fazer trabalho de estagiário que você começa ali naquele do zero, assim, sem precisar se esforçar tanto, sem precisar, né, tipo, tá naquela tensão, naquela coisa toda. Acho que foi mais ou menos isso, assim, que aconteceu, que foi onde eu fiz o meu processo de coach, meu primeiro processo de coach, tive o primeiro contato com o coach, que me trouxe uma clareza, me trouxe um alinhamento com os meus valores, e eu pude buscar uma nova oportunidade e sair daquele ambiente. Também tinha um desalinhamento com o líder também, não era uma liderança tóxica, mas a gente não se entendia muito bem, né? A gente estava tudo em desalinhamento, né? Então, quando a gente está desalinhado, não tem nada que parece que as coisas não funcionam, por mais que você faça, assim, trabalha o dia inteiro e chega no final do dia, você está, né, estafado, né? Você está exausto e parece que você não entregou nada, você não anda, parece sei lá, é horrível. E o coach me trouxe essa clareza, me trouxe uma nova oportunidade, uma nova visão. Eu vivi algo, foi antes dos 30, um pouquinho antes dos 30 anos, e eu tinha, desde que eu entrei aqui para fazer a faculdade de administração, eu tinha vontade de ter um negócio, mas eu não sabia o que. E aí, e esse negócio, né, assim, não viver de acordo com o seu propósito, né? Me trazia muita infelicidade, só que eu nem sabia, né? Eu era infeliz, mas eu nem sabia que eu era infeliz. Eu era E é infeliz e duro não que sabia. quando. Eu era É, infeliz e não sabia. e não sabia. Mas o duro que quando a pessoa é infeliz, ela deixa as outras pessoas em volta infelizes, né? Porque você quer todo mundo naquela mesma vibe, assim. E aí eu trabalhei, quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar numa empresa, depois eu fui trabalhar em outra, depois em outra, e eu sempre achava que o problema eram os meus chefes, que não me entendiam, que não me reconheciam, e eu sempre fui muito rápida para trabalhar, né? Porque eu sou executora, então eu sou rápida, produzo muito rápido, então eu fazia muita coisa, entregava muita coisa e não sentia que eu tinha o devido reconhecimento que eu sonhava e esperava. E aí, no finalzinho, eu acho que foi. Acho que quando eu comecei a dar treinamento, eu falei, eu quero fazer isso para sempre. E isso foi em 2008. E aí eu comecei a desenhar minha empresa, o que, que eu ia fazer da minha empresa tal. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Meu coração começou a bater forte. Eu não eu quero viver disso, eu quero fazer isso. Só que essa transição, até quando, né? Porque tudo isso começou lá em 2008 e eu fui sair da empresa no final de 2011. Então, esse período que eu fiquei, agora eu sei o que, que eu quero, mas como eu transformo isso? E na época eu ainda não tinha formação em coaching, eu não tinha passado por processo de coaching. Nessa época eu estava fazendo a minha psicanálise, né? Porque eu sou formada, eu sou psicanalista de formação e eu estava terminando a psicanálise. Então, transformar isso daí, fazer esse plano, eu não conhecia ferramentas do coaching, e eu lembro que essa época foi uma época, principalmente no ano de 2011, quando eu ainda estava na empresa, mas estava com muita clareza de onde eu queria estar. Então eu me sentia muito no limbo. Eu sentia assim, eu tenho que ficar aqui trabalhando no CLT porque isso paga as minhas contas, mas eu já sei onde que está meu coração e para onde eu quero ir. E aí eu sentia queimando horas, tipo, tem que trabalhar, tem que entrar às 7h30 da manhã e trabalhar até 5h30 da manhã, e isso daqui já não faz sentido para mim, mas eu me sinto presa porque eu preciso do salário. E aí, isso daí, gente, me consumia de um tanto que eu ia trabalhar, eu andava torta.
A minha postura era assim, parecia o corcunda de Notre Dame. E aí eu sentia dores de cabeça, porque eu não queria estar ali. E aí aquilo, qualquer Corrói, coisa que né? meu chefe ou minha chefia me falasse, eu debatia. E aí não bastava debater, eu precisava depois, né, proclamar para o restante da equipe, né? E eu tenho também o influente, então meio que acabava contaminando as outras pessoas para ter mais ou menos aquele meu olhar. Então, querendo ou não, hoje de fora eu olho, falo, cara, eu estava tendo uma postura tóxica por eu não estar bem, né? Por eu não já tinha clareza, mas por eu não ter tomado a decisão de ir, né? Eu estava me tornando uma pessoa tóxica e isso estava me fazendo muito mal. Quando eu saí da empresa, quando eu tomei a coragem para sair da empresa, nossa, eu me senti liberta, liberta, mas até então eu sentia tudo isso. Chegava assim, chegava no domingo à noite, né? Que o pessoal falava, a musiquinha do Fantástico, falava, nossa, vai começar tudo de novo. E eu tinha passado o final de semana inteiro pensando na minha empresa, nas minhas coisas, e aí voltava para aquela realidade, né? Que assim, as pessoas que eu trabalhava eram pessoas maravilhosas, eu tenho contato até hoje. A empresa era uma empresa boa, a empresa já fechou, mas era uma empresa boa, mas eu não estava feliz. E o fato de eu não estar feliz fazia com que eu visse aquilo ali de uma forma muito negativa. Então é interessante a gente trazer, né? Eu quis começar da gente trazendo os nossos relatos, porque a gente viu o Jeff beirando a um burnout por conta de uma liderança, né? Que estava ali um cenário de mudança e uma liderança tóxica cobrando resultado. O Igor por uma frustração muito grande, porque teve ali uma expectativa de um sonho e isso não foi atendido, né? A Dione num momento de eu não quero ser mais tão cobrada, então, pelo amor de Deus, me deixa fazer o meu operacional quieto aqui, eu só quero trabalhar, né? As coisas que ninguém te conta quando assume um cargo de gestão. E eu nessa transição de já saber o que queria, mas ainda não tinha o recurso financeiro para isso, e causando, né, essa infelicidade para mim e trazendo isso para as outras pessoas à nossa volta. E eu acho que isso acontece muito dentro das organizações, né? A gente pega pessoas sofrendo burnout por conta da liderança, pega pessoas estressadas por conta de sonhos que não foram atendidos, pessoas se tornando tóxicas porque não tiveram a coragem de viver aquilo que verdadeiramente querem viver. O que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu vou explorar um pouco da ansiedade de novo, porque a ansiedade, como a Dione comentou, a gente falou de incertezas na primeira temporada, né? Foi na primeira temporada que a gente falou de incertezas. Se eu não me engano, a gente falou de ansiedade também na primeira temporada, se eu não estiver equivocado, Falamos. né? E tem um dado da OMS falando sobre ansiedade, né? Que eu busquei aqui, né? Que ela fala que estima que aproximadamente 15% dos adultos em idade de trabalhar já convivem. 15% dos adultos em idade de trabalhar já conviviam ou com algum tipo de transtorno mental, né? E aí falam que a OMS também fala que ansiedade e depressão provocam perda de aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho por ano. 12 bilhões de dias. Tipo, isso gera um Em prejuízo de um trezentos e trilhão sessenta e de cinco dólares. E aí isso Naturalmente. gera um prejuízo estimado de US$ 1 trilhão anuais em produtividade, dado da OMS. Aí vamos pegar de novo o que a gente falou lá no primeiro episódio. E isso é o que se sabe. E o que não Exato. se sabe? O que está oculto, né? Que é o que a Johnny É. pontuou super bem nisso aí. É, e aí, eu vou entrar numa série mais voltada para produtividade também nesse ponto, que é a questão da procrastinação. E às vezes pessoas confundem procrastinação com desorganização, com preguiça ou com qualquer coisa do tipo, né? E não é só eu que trabalho com produtividade hoje, todos vocês pegam, né, pessoas que trabalham nos processos de vocês com algum tipo de dificuldade com procrastinação, né? E a gente precisa entender que a procrastinação ela tem origens diferentes, né? Elas são de diversos formatos e origens, né? Falta de clareza, medo de errar, perfeccionismo. O meu problema de procrastinação é perfeccionismo,
né? Bem-vindo, né, Igor? Pois é. Bem-vindo ao time. Dificuldade de começar, quando a gente olha para o perfil comportamental, é uma dor do planejador. É uma dor minha, por exemplo, também, né? Então, excesso de demanda, ausência de energia, falta de propósito, falta de significado, né? E por último, o esgotamento emocional. Para mim, o esgotamento emocional é a soma de tudo isso. É a soma de tudo isso, né? Só para pegar um caso prático, de uma da mesma coach que eu falei hoje, ela estava com uma dor lá sobre fazer uma graduação, né? Ela tem 58 anos, se eu não me engano. Nunca fez uma graduação e até é um sonho de fazer uma graduação, né? E aí, antes dela fazer o processo, começar o processo comigo, ela tinha começado uma graduação de marketing digital. Ela parou, porque por N motivos ela não deu continuidade. E a gente começou o processo e tal, e a gente começou a despertar o desejo de voltar, né? De ela voltar a fazer isso. Só que ela voltou de novo. Falei, putz, tô lá, só que tem um monte de DP. Aí o monstro começou a virar, né? Ah, tem um monte de DP, não sei o que, tem que pagar, e o monstro criando, né? E aumentando aqui, né? Ela falou, puta, eu não sei se eu faço. Ela começou a colocar um peso num prazer que ela tem, né? Ela começou a colocar um peso em cima de um sonho que ela tem, né? Aí eu fiz algumas perguntas para ela, né? Como dizem, né? Bom coach faz boas perguntas, né? Aí ela falou assim, eu falei, o que que te leva? O que que tá te levando a fazer a graduação? Ela falou assim, cara, eu tenho algumas premissas. Eu quero certificado, eu quero ter autoconfiança, eu quero ter autoridade, eu quero ter domínio, né? Ela tinha falado mais um que eu não me lembro agora mais de cabeça. Aí eu falei, você fazendo esta graduação, ela vai te trazer tudo isso que você precisa? Putz, vai. O certificado para você é importante neste momento? Não. Então você não precisa começar com a faculdade agora, né? Você pode começar com algo mais leve, porque o problema que ela tinha era começar a estudar e gerar consistência nisso. Ela procrastinava por N motivos que ela tinha, né? E aí, o fato de ela ter algo muito grande, isso impacta na ansiedade dela, né? Como é que eu vou trabalhar com um negócio que eu tenho que resolver, né? Eu brinquei com ela. Né? É um fio, é um novelho, né? Ou sabe aquelas correntinhas de metal que dá uns nó? Você tem a dificuldade de tirar aquele nozinho daquela correntinha que vem no pescoço. Então, pega essa correntinha, deixa no canto. Pense em algo mais leve para você, para que você consiga dar um próximo passo, né? E aí, aí no caso dela, ela também tem alguns cenários de crença também que de alguma forma impactam nesse movimento que ela precisa fazer, né? Então a procrastinação, ela precisa ser combatida, mas entendendo que é uma demanda, né? Não é algo que a gente pode colocar de lado, né? E que de alguma forma também conecta direto com a ansiedade, né? A gente falou aqui, né? A gente brincou aqui sobre perfeccionismo. Se você não entender que você tem que começar, você vai esperar sempre o mundo perfeito. O perfeccionismo, para mim, no meu caso, ele acompanhou a minha vida toda. Assim, por muito tempo. Acho que o coaching hoje, ele me deixa uma pessoa treinada sobre isso, mas ainda assim, né, ele está intrínseco, né? É difícil não sair, né? E a gente tem, de novo, a ferramenta do coaching, ela ajuda em muito a poder liberar as pessoas a entenderem, cara, deixa mais leve esse negócio, né? Para gente conseguir de alguma forma dar o próximo passo. Então, para mim, a procrastinação, ele é um sinal forte também de você entender que aquilo pode levar para um passo mais, né, mais elevado, falando de saúde mental, né? Sim, Entendendo que a ansiedade hoje é uma dor que impacta boa parte da população, né? sim. Eu Então, vou, eu vou contribuir com mais um ponto, Jeff, disso que você falou da procrastinação. Naquele livro, Os Quatro Compromissos, vocês leram Os eu Quatro não. Compromissos? É um Não. livro Agora fininho, assim. já anotei para a lista. Isso, anota. Esse livro é muito bom, muito bom. E ele fala, né? Um dos compromissos é a impecabilidade da palavra. É o primeiro Uhum. compromisso. E a procrastinação, ela é algo que ela traz muito problema para a saúde mental, porque quanto mais a pessoa procrastina, ela vai criando desculpas, né? Então ela vai criando uma narrativa interna, porque assim, tem gente que procrastina, é por conta do perfeccionismo. Nós que trabalhamos com isso temos ciência. Só que as pessoas normais, comuns, que não são coaches, não para pensar que é o perfeccionismo que está fazendo ela procrastinar. Então, o que ela pensa? Eu sou preguiçoso. Porque se eu coloquei um objetivo e eu não estou cumprindo, logo eu sou preguiçosa. Então eu começo a pecar contra a minha natureza.
E aí, se eu crio essa história dentro da minha cabeça que eu sou preguiçosa, cada vez que eu for colocar alguma coisa, amanhã eu vou começar a fazer atividade física, essa voz já vem e fala: não vai não, porque você é preguiçosa, tudo que você começa você É, desiste, é o né? combate, E né? então, e isso daí vai criando essa narrativa interna, né? Que nos meus livros de autossabotagem, tanto no Acredite um quanto no 2, né? Que é Acredite, não confie em você, as armadilhas que sua mente cria para a autossabotagem, chamo isso da boicotinha, que é aquela voz, aquele narrador interno que a gente tem, ele vai criando força que para tudo que você falar, nossa, tem um projeto novo aqui na empresa, nossa, eu vou criar isso, eu vou fazer isso. Ah, vai nada. Você sempre fala, você não cumpre aquilo que você fala, né? Então, isso daí vai criando essa narrativa de você estar jogando contra você o tempo todo, né? E aí você não vai tendo resultado, você vai vendo. Tem até uma máxima, não sei se foi o Jerônimo, mas eu já vi vários influencers falando, né? Quantos anos você está vivendo o mesmo ano? Quer dizer, você olha e fala: Meu É. Deus, faz 10 anos que eu estou com a mesma vida. E aí isso vira uma dor, você faz essa análise, você consegue ver tudo isso, né? E aí pode vir a infelicidade de você olhar e falar, mas também, se a pessoa não tem autorresponsabilidade, mas também nessa empresa onde eu estou que não me valorizam, né? Mas também com esse chefe que não me valoriza, mas também com essa esposa que eu sou casado, com esse esposo que eu sou Tá casado, criticando né? o ambiente, é o crítico do Uhum. ambiente e o crítico dos outros, né? Dos outros, E é exato, muito né? forte essa questão do se falou faça, né? É a Então, essa... hiena, né? A hiena do Oi? desenho, né? É a hiena do desenho, né? Ó É. vida, ó Ó, céus, vida ó do céu. azar. E é muito interessante esse do se falou faça, quando você fala isso, você traz isso como ferramenta dentro de um processo de coaching, por exemplo. Eu vou pegar esse exemplo de novo da menina que eu, da coaching que eu estava atendendo hoje. Eu falei assim, ó, você não fez a graduação lá porque você não quis fazer. Ela falou, não, como não? Ué, você não quis fazer, tá tudo bem, né? Porque se você quisesse fazer, você ia dar um jeito de fazer, né? Que é de novo, você falou, faça, né? E é doido, né? Porque quando você fala e você traz isso pra pessoa, ela até fica assim, como assim, né? Quem Como quer não? faz, quem não quer dá desculpa. Exatamente. Eu nem falei isso, se eu tivesse falado isso, então. Não ia marcar a segunda sessão. Exatamente. Mas aí, É quando eu muita disse isso para verdade de ela, uma vez só. muita verdade, muita verdade de uma vez só. Mas quando eu disse isso, ó, você não quis fazer, eu falei assim, ó, eu tô dizendo isso com todo respeito para você, porque naquele momento não era o momento de você fazer, né? E a gente precisa assumir isso. Quando a gente fala Foi que a quer fazer decisão que alguma ela tomou, né? O pod, o coisa, pod coach. foi a decisão que ela tomou. Mas quando a gente assume isso pra gente, de fato, assim, eu não quis fazer aquilo, isso traz mais clareza também, E né? Porque é uma decisão, liberdade. puta, muita liberdade, liberdade demais, né? Porque foi uma decisão que você não quis naquele momento, Tira e tá o tudo bem. peso, né? Tira o Tira peso de cima. muito peso, isso dá uma leveza. E quando eu falei, aí quando saiu do choque, né, você não quis, ela, puta, agora eu entendi. E aí você vê na feição da pessoa, né? Você vê no corpo que começa a trazer mais para baixo, né? E olha só, e aí, aí tem familiares da coaching que falam assim, não, mas aí você tá falando que não vai fazer, mas no final você vai fazer mesmo, né? Não traz para você, não, vem cá. Você não é seu momento agora, né? Então essa preocupação com a individualidade é muito importante também, né? É E verdade. você sabe, né, essa questão, né? A Dione está até brincando, é o podcast anterior, né, da temporada anterior que a gente falou de decisão. Mas o quanto que isso daí, né, da gente enxergar a nossa autorresponsabilidade, o quanto que isso é libertador. E assim, né, eu estou atendendo um processo agora de coaching, que a menina ela está há 20 anos na mesma empresa, e a empresa está mudando, a empresa vai vender. E aí ela ficou desesperada porque ela quer arrumar, ela acha que ela não vai conseguir arrumar um emprego, ela está com 40 anos, que ela não vai conseguir arrumar um emprego, porque ela nunca trabalhou num outro lugar, só trabalhou nessa empresa. E aí ela tá com um monte de coisa na cabeça e ela está à beira de um burnout por conta disso, né? Porque ela não dorme, ela tem crise de ansiedade, ela chora.
E aí eu conversando com ela, eu falei, fui mostrando possibilidades para ela. E aí eu mostrando possibilidades, eu peguei e eu falei assim para ela, mas você, primeiro que a empresa, se for vendida, né, se de fato for vendida, existe uma grande probabilidade da empresa que comprar ela ficar na empresa, pelo menos um período, né, até para ela fazer a transição e tudo mais. E daí eu peguei e falei para ela, e depois você pode decidir se você quer continuar na empresa. E aí, quando Exato. eu falei isso, ela ficou me olhando assim. Eu falei, porque é um direito seu. Eu falei, você sabe, né? Que é um direito seu, né? Você Porque o pode medo fazer que ela isso? estava. Se você pode fazer isso, né? E falei desse jeito, não, você sabe, né? Você sabe, a empresa pode te mandar embora, mas você também pode sair, né? Falei, a gente pode fazer todo o seu processo de coaching, se a empresa não fechar, se a empresa não vender, ou se a outra empresa te contratar, você sabe que você pode sair. E para ela foi tipo uma surpresa, porque às vezes as pessoas têm tanto medo de ser mandada embora que elas esquecem que elas podem se libertar disso a qualquer momento. Tá? É muito incrível isso, né? Isso pega É muito muito na bom. saúde mental, né? É É, porque Muito. as pessoas elas têm uma sobrecarga, né? A procrastinação também, ela vem de uma sobrecarga e ela aumenta a sua sobrecarga. E, e aí os primeiros prejuízos que a gente tem não são só na produtividade, né? É na produtividade também, mas é na produtividade porque a gente começa a perder clareza interna, a gente começa a perder direção, começa a perder nitidez do nosso ponto B, da onde a gente quer chegar, né? Aquilo começa a ficar turvo, começa a ficar nebuloso, né? A gente perde essa capacidade de enxergar isso, a gente começa a perder firmeza. A gente perde firmeza na gente, aí entra a questão do, ah, você é preguiçoso. Pô, você falou que ia fazer, não fez, ficou no sofá. Ah, você arrumou outra coisa para fazer. Aí entra até a procrastinação produtiva, que você começa a colocar coisas que para depois você falar, ah, eu não fiz porque eu tive que resolver tal coisa. Aí você vai ver, ah, sei lá, tipo, eu tive que quebrou um negócio aqui em casa, eu tive que resolver. Aí você vai ver, esse negócio estava quebrado tem 6 meses. Mas naquele momento você resolveu consertar aquilo, você resolveu ir atrás daquilo, né? Porque te servia para você não fazer outra coisa, né? E aí essa sobrecarga ela traz um monte de outras coisas, né? E principalmente a falta de clareza, né? A falta da visualização do propósito, do para onde eu quero ir, se isso vai ser bom para mim ou não, né? O que o Jeff falou da essa faculdade, esse certificado vai te servir? Não. Então, e aí? Né? Qual é a clareza do próximo passo? É de fato a faculdade ou não? Ou ela pode ficar um pouquinho mais, né, para lá? Então é muito complicado, cara, porque quando você não tem a clareza, nossa, o sentimento de estar perdido é surreal, gente. É surreal. tem um outro sinal que eu lembrei agora, que foi que veio do primeiro episódio. Eu lembrei que eu acho para mim ele é um sinal também, que é o sinal de você ter que dar conta. Você tem que dar conta de tudo, né? Porque assim, quem dá conta de tudo, ele recebe recebe um outro prêmio de dar conta de mais coisa. É isso. Ah, É o Igor bem dá isso. conta. Deixa eu te contar, o Igor dá conta. Vamos passar mais um pouquinho de coisa pro Igor, porque ele dá conta. E sabe o que o Igor vai Uhum. dizer? O Igor vai dizer: dou mesmo. Eu dou muita conta mesmo. Manda. Pode mandar. É. É, aí eu lembrei de uma da coach da empresa que eu comentei com o Tarcísio, que eu faço a mentoria de três sócios e eu faço o processo de uma menina. E a menina fala, ela fala assim, ó, eu quero ser reconhecida como uma pessoa que entrega. Então, assim, ela quer dar conta de tudo, porque ela quer ser reconhecida, porque ela é uma das sócias, né? São três irmãos, e aí entra um pouco do que o Tarcísio contou na explicação dele, né? Que tem que separar o que é família e o que é empresa, né? Mas ali existe uma dificuldade clara sobre isso,
Mas ela verbalizou, assim, ó, eu quero dar conta de tudo para que as pessoas me valorizem. E aí isso impactou pra caramba na saúde mental dela, né? Porque ela falou, né? Começou a entrar os sabotadores, né? Aí é especialidade da Damares. Né? Então ela começou a falar assim, cara, não, aí eu tô achando que eu sou surtada, tô achando que eu sou não sei o quê, né? Aí os bichinhos, né? Os bichinhos falando com ela. Uhum. E aí, isso é muito também de ela achar que ela tem que dar conta de tudo. Tenho que fazer, tem que dar. Né? Eu lembrei disso porque para mim é um sinal também, é um sinal E aí é relevante, complicado, né? A né? gente entra Muito no mundo, no meu mundo, eu tenho que dar conta. no E meu aí a mundo. gente se entra num círculo da realidade pesado, É, É. é, pesado. é. E, na verdade, Olha, né? e eu estudando, eu estudando pro Podcoach, pro nosso tema aqui, apareceu também que um dos sinais do burnout é o cinismo e o distanciamento das pessoas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Cinismo Eu já só. peguei o cinismo, não, O mas cinismo Cinismo e o também não, mas o distanciamento das distanciamento pessoas. sim. é exatamente o que eu ia comentar. Eu tenho uma cliente que ela falou, nossa, relacionamento com família, eu não quero ter contato. Ela foi restringindo, tipo, a convivência ao esposo e os filhos. E os pais de vez em quando, mas, por exemplo, fazer festa que vai a família, porque quando encontra as pessoas, o pessoal vai falar de trabalho e ela não quer falar. Ela Né? não quer E aí falar, aqui então ela fala que o prefere. esgotamento muitas vezes se veste de raiva, impaciência e cinismo. É, Muito eu interessante. acredito muito que esse distanciamento ele acontece porque são justamente as pessoas que mais te conhecem, né? E aí você já tem aquela carga que você se coloca. A pessoa às vezes não está nem te cobrando nada, mas a simples menção a um peso que você se colocou, com essa irritabilidade que você já está acionada ali, pô, isso é um gatilho absurdo. Então o que que você começa a fazer? Você começa a se afastar. Até porque aí surge o tema e. Ah, Johnny, pô, esse não era uma coisa que você gostava, não é? Cara, isso na sua cabeça, eu já senti isso, né? E eu já senti isso assim, com meus pais e com minha esposa. Não tem pessoas mais próximas a mim do que eles. E aí, isso era, pô, é uma cobrança, sabe? Eu já tô me cobrando, vocês estão me cobrando. Aí era o momento de sair, pegar a direita aqui e sair. E vou lavar a louça, vou fazer alguma coisa, vou ao banheiro, vou. E aí você começa a se isolar, né? Foi o distanciamento que eu passei. Gostaria de saber sobre o cinismo. Assim, eu fiquei curioso também. Mas eu Eu acho que fiquei é uma curioso. forma. Mas Eu eu acho acho que que eu tenho uma suposição. Eu tenho uma suposição sobre o cinismo. Lembrando aqui da minha época que eu passei pelo, né, que eu passei sobre o burnout, tinha um pouco de cinismo, sim. Porque as pessoas, talvez, elas não estão vivendo na cadeira que você tá, né? E aí elas, não, mas vamos por ali, vamos por aqui. Você não está preparado, você não tá com a cabeça pronta para aquele momento. Você, não. Claro que dá, com certeza, né? Que você não está vivendo o que eu estou vivendo, você não está passando pelo que eu estou passando, né? Com certeza, não. O que você está dizendo faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, quer dizer, você não leva em consideração e você acaba sendo cínico mesmo, né? Sobre aquilo que a pessoa está te passando. E não leva como um possível aprendizado, né, para que você busque uma solução para aquilo que você está passando, né? Faz muito sentido o cinismo, sim, viu, Johnny? Faz muito e sentido, eu sim. acho que até para desconectar da emoção, porque se a É, pessoa for Uhum. na sinceridade, ela vai dizer tudo que ela está pensando. Então, é, para é, ela não fazer isso daí, ela acho que é, vai para o cinismo é, mesmo. E o é. Ó, curioso é que pode gerar justamente o afastamento, né? Porque Porque você vai sendo você, mais, pelo amor de Deus, mais eu não quero ouvir mais cínico. isso. Você As pessoas não vão querer falar você para você, joga né? o cinismo, você É, joga o cinismo e fala, eu não quero ouvir mais isso. E aí começa a se é. afastar, né? White inside.
No meu livro novo, no Acredite, Não Confie em Você, nesse roxinho aqui, eu conto a história do João, que, ó, eu vou ler rapidinho aqui um trecho que é assim, ó, João tinha 30 anos e trabalhava como vendedor técnico em uma empresa de metalurgia. Quando começou ali, ainda adolescente, era um garoto cheio de vida, riso frouxo, sorriso fácil, sempre rodeado de amigos. Na época do auge do Facebook, precisou criar mais de uma conta porque já tinha estourado o limite de contatos. Ele conhecia muita gente e todo mundo gostava dele. Era do tipo de pessoa que iluminava o ambiente, alegre, brincalhão, com uma leveza que atraía as pessoas. Mas a vida foi acontecendo. João encontrou Larissa, se conheceram, namoraram e se casaram. Realizaram o sonho da casa própria, vieram as responsabilidades, as contas, as dívidas, os compromissos, a rotina. E aos poucos, aquele menino que ria de tudo foi dando lugar a um homem de semblante pesado e franzido. Pequenas situações o irritavam profundamente. O trânsito virava um campo de batalha. Qualquer pergunta de cliente que ele julgasse óbvia o fazia suspirar alto, revirar os olhos e coçar a cabeça. Filas no shopping, uma demora no atendimento, qualquer coisa tirava o João do sério. Ele começou a reclamar de tudo, dos clientes, da empresa, dos colegas, da vida. Aquele que antes atraía pessoas com sua alegria, agora parecia repelir todos com mau humor. Mas na mente do João, ele continuava sendo o mesmo de 12 anos atrás. Ele não percebia a mudança. Então, assim, eu já vi muito isso daqui acontecendo, né? As responsabilidades vão pesando, e aí na história do João é porque ele está numa empresa que para ele não faz mais sentido. E ele foi um cliente meu no processo de coaching, passou pelo processo, e aí ele mudou de empresa e voltou a sorrir. Mas até um episódio que foi numa vez numa pizzaria. Aconteceu a situação dele estar numa pizzaria e a esposa dele achou que ele ia infartar naquele dia. Porque Nossa. a cliente da frente fez um pedido e ela estava demorando para escolher o sabor, ele revirava os olhos, ele de irritação. Daí ela falou: escuta, você não é o mesmo que eu escolhi para casar. Né? Falou: você está acontecendo alguma coisa com você, uma hora você infarta. Ou você muda, ou a gente vai ter que colocar um fim nesse relacionamento. E aí foi quando ele me procurou e passou pelo processo. Mas até ela falar e ela dar esse checkmate, ele não tinha essa noção de que ele tinha mudado. E eu Olha conhecia há só. um tempão, eu via essa mudança, mas ele não via. Ele não via assim, ele achava que ele ainda era o mesmo, né? Então a irritabilidade, a falta de paciência, né? Também é um reflexo, um sinal bem grande aí dessa questão da saúde mental, de que tem alguma coisa errada, né? Mas Irritabilidade. geralmente a Irritabilidade saúde. emocional. Mas é o que você está falando, a saúde mental, a pessoa nunca acha que precisa, né? Nunca acha que está nesse nível. Até que alguma coisa vai estourar e ela vai ser obrigada, né? Aquela coisa, né? Se você não vai por amor, vai pela dor. E nesses casos é sempre pela dor. Ou é o corpo que dá shutdown e te põe de cama, aparecem doenças que fazem você ter que parar, é uma dor de cabeça constante que você não sabe, começa a realmente trazer não só a dor de cabeça, mas te dá outros problemas. Mas geralmente, a pessoa só vai parar quando realmente alguma coisa muito séria acontecer. É difícil a pessoa, quando chega quando tá ali no começo, falar assim, não, isso aqui não tá bom, eu vou procurar ajuda, né? E a gente não tá falando nem só de um coach, a gente tá falando mesmo É o uma ajuda Dorflex. médica. Exato, vai no Dorflex, vai no anti-histamínico, né? Vai no antialérgico. Vai no antialérgico, Vai no entendeu? Que dialético. não tem alergia, mas vai no antialérgico. E é Isso aí. isso, entendeu? A pessoa não ela vai ficar ali no paliativo até que a coisa estoure, né? Uhum. E a gente não está falando só de um processo de coach, que é uma coisa, né, um pouco mais, não sei, menos racional da pessoa pensar, né? A gente está falando de um médico, a gente está falando de um psicólogo, às vezes até de um psiquiatra, no caso de Uma um medicação, sim. transtorno, exato, de um transtorno de ansiedade, uma coisa mais séria,
A pessoa não, muitas vezes não vai, às vezes, muitas vezes até outra pessoa tem que levar, entendeu? Outra pessoa tem que chegar e pegar a pessoa e levar mesmo, ou porque a pessoa entra numa crise de pânico e tem que ser, né, levada porque tá achando que tá infartando. Então, assim, a pessoa, o João nunca ia chegar nessa suposição, entendeu? Para Não, ele, porque a mudança ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai sendo gradual. Então é a história do sapo. Como é que você cozinha sapo? Você bota ele na água aos poucos, fria e deixa a vai água esquentar. esquentar e se você colocar ele na água quente, ele vai pular, mas se você for esquentando a água, ele não vai sentindo, ele vai ser cozido. É a mesma coisa, a pessoa, ele era todo feliz, todo o quê? Mas com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo, as coisas não aconteceram de uma hora para outra, as coisas foram Sim. acontecendo e a pessoa vai se acostumando com aquele passar do tempo, com as coisas que vão acontecendo e a situação só vai piorando. Sabe uma coisa que eu quero trazer também aqui, que eu acabei de lembrar, que é assim, ó, eu já vi muito isso acontecendo. Aconteceu uma situação pesada e a pessoa gastou sua energia mental, sua energia emocional. Pode ser no trabalho, né? Às vezes veio ali um projeto, né? Um negócio muito grande, né? A pessoa gastou toda a energia dela naquilo ali. Ou pode ser alguma coisa, eu já vi também, pessoas enfrentando luto, perdeu uma pessoa querida e até chegar nesse processo aí, cuidar das pessoas e tudo mais, gastou muita energia e tudo mais. O que, que acontece? Às vezes, quando termina, né, ou esse grande projeto, ou essa dor de ter cuidado de alguém, de ter perdido alguém, quando termina, muitas pessoas, depois de um tempo, elas se sentem bem, e daí eu já vi isso acontecendo e foi muito significativo. Até a psicanálise fala muito da questão de datas, né? O cérebro tem muito uma questão com datas. E aí, depois de um tempo, parece que a fatura chega. E tem gente que às vezes fala assim: como que agora eu não estou bem? Não, mas você passou por isso, mas isso foi há um ano atrás, isso foi há 2 anos atrás. Por que que agora que a minha vida está boa, isso está acontecendo comigo? E aí eu sempre uso essa expressão, eu falo assim: pensa que a sua saúde mental e emocional, você vai usar um cartão de crédito muitas vezes. E uma hora a fatura vai chegar. E às vezes a fatura vai chegar porque o cérebro faz muito isso, né? Às vezes, a hora que você estava precisando ser forte, ele entendeu que você precisava ser forte. A hora que tudo estabiliza, fala, agora eu posso cair, né? E aí é a hora que muitas vezes a fatura vem. Nem sempre a conta chega no exato momento que a gente usou. Às vezes a gente ainda tem uma reservinha, mas essa conta chega. E às vezes, quando chega e o cenário está tudo bem, as pessoas não entendem. Não entendem que isso daí é uma fatura de um projeto que você gastou lá atrás, de uma coisa que você gastou lá atrás, né? Então, acho que isso também é importante, porque é um sinal, né? Porque às vezes a pessoa fica, não, mas nossa, por tudo que eu já passei, porque a hora que ela passou e ela deu conta, ela se viu resiliente, ela se viu forte, mas como que agora? Né? E aí até isso daí ela entender que isso pode acontecer, isso daí gera mais ainda doença mental para ela, porque ela fica, não, mas eu não aceito, por que agora? Por que agora? Agora que está tudo bem, eu tinha que ter caído lá atrás, não agora. Né? Muito, muito sentido isso. Muito Muito bem, sentido. gente. Falamos de tudo de sinais ou vocês gostariam de trazer mais coisas sobre esse tema? Eu acho que a gente fechar, acho que até para a gente falar sobre o benefício do coaching, né, nesse tema dos sinais, o coaching ele é uma baita ferramenta para te ajudar na consciência, né, dar consciência, né, dar consciência, organização, te ajudar te ajudar a criar meios de escolhas, né, de alguma forma, construir ações nesse sentido, né? Então, o coaching, ele é um método que te dá a possibilidade de trabalhar bem esses sinais que aparecem, né? Ele é uma ferramenta para isso, né? Para que você evite uma dor maior
que você pode passar no futuro, ou como você acabou de falar, Damares, para que você não fique usando muito seu cartão de crédito para você pagar essa fatura lá na frente, né? Então, o Sim, coach é um baita método nesse sentido, né? Para principalmente ajudar a dar consciência. É isso aí. legal. Ele Ô, traz Igor, clareza, né? é isso. Vai lá, pode falar. Não vai, era só uma complementação. Ele É. traz clareza, né? Se, E traz clareza, eu costumo dizer que o bom do processo de coach é que ele traz clareza consistente, né? É aquela clareza que a gente vai trabalhar através de ferramentas, uma sessão após a outra, após a outra, após a outra, sempre fortalecendo. E aí ele traz consistência de clareza, né? Também. legal. Mas, Dione, se você tivesse com uma pessoa agora na sua frente, dando alguns sinais e tudo mais, e você como uma coach, qual pergunta você faria para essa pessoa? Ah, eu acho que eu faria uma pergunta de clareza também, né? Tipo, eu acho que eu traria para ela uma pergunta do tipo, olha, e em virtude de tudo isso que você está me falando, né? É, aonde isso está mais te afetando? Em qual área da sua vida isso está te afetando mais? Né? Porque Legal. às vezes, nem, às vezes assim, o trabalho está te afetando mais a sua vida em casa, porque às vezes você não consegue descontar no trabalho, mas você chega em casa, você desconta no filho, no É, marido. Às vezes legal. isso também afeta, é aquilo, né? A gente é um ser integral. Então, uma coisa não tá boa, afeta todas as áreas da sua vida, né? Então, ou Legal. então, por exemplo, ela tá descontando o problema dela de casa na fatura do cartão de crédito, mesmo gastando, vamos dizer assim, né? Tem isso também, né? As pessoas que utilizam a saúde mental como uma bomba de gastos, né? Você vai lá e gasta tudo que você tem, que você não tem, para suprir Compensação, né? uma compensação, exatamente, né? A gente não falou disso também. Esse é um outro meio de você estar compensando aí, né? Mas que depois a fatura, aí essa fatura vem duas vezes, né? Vem a do cartão de crédito e a fatura mental, hein? É a verdade. fatura é US$ 1 trilhão anuais em produtividade. Essa é a fatura. Exatamente. 1 trilhão de Exatamente. dólares anuais em produtividade. Fatura Então, cara ainda mais. fatura cara. E olha, eu vou falar então assim, ó, já que a gente está falando de fatura, uma pergunta filosófica até para a gente se fazer, né? Que existem coisas que a gente paga com dinheiro e outras que a gente paga com saúde, né? Então, essa pergunta é uma pergunta poderosa para a gente sempre se fazer, né? Com o que eu estou pagando? Com qual moeda eu estou pagando, né? Essa conta, né? Eu acho que isso tanto para quando o assunto for trabalho ou outras coisas que está roubando a nossa saúde mental, né? Muito bem, gente. Gostei do nosso bate-papo. Vocês gostaram? Mas Adorei. essa moeda eu tô pagando com o maior prazer. Que bom. Tá muito Depois a gente barato, manda a muito fatura, mesmo. então. Pode mandar. Essa eu pago, ó, em dia. Então, tá bom. Gente, foi um prazer. Mais um episódio aqui com vocês, né? É, Eu sou a Damares Alfredo. Vocês me encontram no Instagram, damares.alfredo, Damares com I, no YouTube, damares.alfredo, e no LinkedIn também, damares.alfredo. Vai ser um prazer tê-los comigo nas minhas redes sociais também. Jeff. Bom, eu sou o Jeff Tolentino, minhas redes sociais são LinkedIn, Jeff Tolentino, e no Instagram, @Jeff_Tolentino. Também será um prazer tê-los nas minhas redes sociais. Valeu. Muito bom. Igor? Eu sou Igor C. Fernandes. A diferença é sempre o Czinho, eu sempre é, paro nessa parte. Instagram, Igor C. Fernandes e LinkedIn, Igor Fernandes. E a Damares travou? Acho que eu travei, mas voltei. Ah, Voltei a tempo. Muito bom. Ok. Dione, e você?
Vocês me encontram no LinkedIn como Dione Palmeira e no Instagram como Di Palmeira. Lembrando que a gente tem o nosso canal do YouTube, do Pod Coach Criacional, e também agora estamos no Spotify. Pode procurar a gente, Pod Coach Nós estamos Criacional. muito chique. Que isso, Johnny? Até no Boa, Spotify. Dione. Que isso. Vamos, Bom Johnny. Vamos! Vamos, demais. Muito Johnny. bom, muito bom. Gente, então acompanhem, né? Logo, logo teremos outros episódios também. E se vocês ainda não conferiram as outras temporadas, né? Temporada um, temporada 2, também fica o convite para vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Vamos. Ah,